Crise. Crise financeira, crise econômica, crise na saúde, crise na política, crise no Estado, crise de ansiedade, crise de medo, não importa. Crise sempre refere-se a uma situação crítica. E o que não combina com crise? Mentira. Mentira definitivamente não é a solução para os problemas. Mentir ou negar que está em uma situação difícil está longe de ser a situação para resolver os problemas. E por que eu estou falando disso tudo? Bom, se vocês não pararam para pensar ainda, pare, pensem e reflitam. O que está acontecendo ao nosso redor? Qual foi a última vez na vida de vocês que vocês ouviram falar de uma pandemia? De algo que parasse o mundo? Sim, o mundo paralisou ante essa pandemia. O mundo inteiro, o universo inteiro, o mundo todo global está concentrado nisso que chamamos de pandemia. E essa Covid-19 tem provocado em muitos setores, se não em todos, crises. Sim, aí vem a crise financeira, ou crise econômica, se quiser dar um nome bonito, vem a crise na educação, vem a crise no sistema de saúde, não vem? Então a crise está em todos os lugares. Vem a crise de ansiedade. Quem nunca teve vai experimentar agora, ou já experimentou, ou está experimentando nesse exato momento. E a gente sabe o quanto é difícil passar por uma situação tão complicada e ainda ter que lidar com notícias falsas ou com mentiras. A gente sabe muito bem que quando estamos com problemas, eles tendem a aumentar se dermos ouvidos a mentiras. Quando um problema existe, qual é a melhor solução? Encará-lo, reconhecer que ele é real e ver quais são as nossas possibilidades para resolvê-lo, não é mesmo? Pois bem, o que não tem acontecido nos últimos tempos é que muitas pessoas no mundo inteiro não têm percebido o quanto é grave a situação em que a gente está vivendo, o quanto é real o risco, o perigo que nós estamos enfrentando, o quanto a Covid existe e já provou que tem força e tem tirado vidas de tantas pessoas ao longo dos dias, não é mesmo? E por que eu estou falando de pandemia e crise, e medo e mentiras? Bom, que o cenário é de terror, nós já sabemos. Que somos bombardeados o tempo todo com todos os tipos de notícias? Sim, somos. Ainda que evitemos de assistir jornais. No Facebook está bombardeado de notícias. No Instagram está bombardeado de notícias. Ou então nos grupos de família. Mas tem sempre alguém compartilhando alguma coisa. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando hoje e a proposta de redação dessa semana? Bom, meus amores, se tem uma coisa que está disputando força com a Covid, isso é as mentiras, ou, um nome chique e moderno, as fake news. Sim, são muitas as notícias que têm sido espalhadas erroneamente, deixo claro, com informações não verdadeiras, com informações não concretas sobre a situação atual do país, sobre o cenário global no qual a gente se encontra. E aí, eu fiz esse contexto todo para poder evocar vocês, cutucá-los mesmo e incentivá-los a falar sobre o impacto que a fake news tem em relação, ou o impacto que a fake news tem em relação à pandemia atual. É esse o tema da nossa redação. Eu quero que vocês pesquisem em casa, conversa com as pessoas que estão ao redor de vocês, quais são as reações delas, ou quais são os impactos que elas sofrem ou vocês mesmos, quais são os impactos que vocês sofrem quando recebem uma notícia, essa notícia é impactante e aí daqui a pouco, daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias você percebe que aquela notícia era uma notícia falsa. Como isso tem impactado na vida dos cidadãos brasileiros, especialmente dos brasileiros, né? Não vamos falar do mundo todo, mas é isso. Então eu quero que vocês parem, pensem e reflitam. O impacto ou os impactos provocados pela fake news no cenário de pandemia atual. É isso, tá bom?
Os efeitos positivos, se tiver, e os negativos das fake news e uma proposta de intervenção, o que poderia ser feito para eliminar esse problema. Uma dica, para quem não assistiu, assista um Fantástico, eu assisti hoje no Globoplay. E foi fantástico, que me inspirou a preparar esse momento para vocês, quando tem uma matéria que fala sobre a propagação das fake news. Né? Nunca antes na história a fake news teve tão potente, com tanta força e tem sido espalhada com tanta rapidez, tá bom? Então é isso, o tema da nossa redação dessa semana é esse. Qualquer dúvida, vocês sabem onde e como me encontrar, ok? Beijo de luz, se cuidem e espero que estejam bem. Saudades!